aqui é a Joyce Santiagonal e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu li no mês de fevereiro. Eu comecei o mês então lendo A Garota do Cemitério, que é o primeiro volume dessa série Os Impostores. Eu não vou falar muito sobre ele porque eu fiz já um vídeo resenha sobre, então não vou me estender muito, mas é uma garota que vai acordar dentro do cemitério completamente sem memória. Ela vai então passar por algumas coisas e vai ir em busca de quem ela realmente é e do porquê então ela ter um dom que é bastante importante dentro dessa trama. Eu gostei bastante, fiquei muito feliz que a editora Valentina tá apostando nesse formato. Eu amo quadrinhos, amo HQs, então com certeza eu vou continuar acompanhando essa história. Pro Vórtice Fantástico de Porto Alegre, nós resolvemos ler então Elantris, esse livrinho aqui. Só que como ele é um livro um pouquinho longo, nós resolvemos dividir em duas metades. Então em fevereiro nós lemos 50% de Elantris e agora em março nós vamos ler o restante, tá? Eu tô em 50% certinho e tenho que dar continuidade a essa leitura até o dia 11, que se eu não me engano é o próximo encontro do Vórtice. Tô gostando bastante, é uma fantasia única, então muita coisa acontece dentro dessa história e provavelmente mês que vem eu volto pra dizer o que eu achei sobre esse livro. O próximo livro eu não tenho edição física, mas eu vou voltar por aqui, que é Orgulho e Preconceito, então, da Jane Austen. Você sabe que eu sou completamente apaixonada por romances de época, mas eu não tinha lido nada da Jane Austen, eu sei, mas finalmente eu consegui riscar isso da minha lista. Enfim, gente, dispensa apresentações, a Jane Austen é considerada a primeira romancista moderna da literatura inglesa. Fiquei muito contente de ter conhecido a escrita dela, de conhecer essa história tão conhecida que inspirou milhares e milhares de romances por aí. Não preciso dizer muito sobre a história, mas a gente vai conhecer a Elizabeth, que é uma mulher sem dote, por outro lado o Mr. Darcy, que é um nobre orgulhoso, e aqui é muito fascinante perceber o quanto a Jane Austen ela fazia uma crítica da própria sociedade em que ela vivia, onde ela se encaixava, porque ela era uma mulher sem dote também, e a maior crítica dela é alfinetar isso da futilidade da mulher e de como a mulher tinha que se posicionar naquela época. Enfim, gente, é uma história genial, dispensa apresentações, fiquei muito feliz de ter concluído essa leitura. Não sei se eu vou fazer resenha, foi mais uma coisa pessoal minha e, enfim. Eu só preciso dizer que se vocês são apaixonados por romances de épocas contemporâneos, que são os que são lançados atualmente por Lisa Kleypas, Julia Quinn, Mari Balog, enfim, conheçam Jane Austen porque é maravilhoso. Minha próxima leitura foi, então, Mentiroso, Selvagem e Irresistível. Finalmente eu concluí essa série. Eu pensei que o livro anterior, que é o livro da Lola e do Oliver, não fosse... nenhum outro ia superar. Mas, cara, esse livro conseguiu ser melhor e ir acima de todas as minhas expectativas quanto a ele. Aqui a gente não vai ter, então, a história das três amigas e dos três amigos que se casaram em Las Vegas, mas a gente vai conhecer a London, que é uma amiga delas que acaba entrando ali no ciclo durante as histórias anteriores. E a gente vai conhecer aqui o Luke, que é o ex-namorado da Mia, que é a protagonista do primeiro livro. O Luke conseguiu ser tão fascinante, ele desconstruiu completamente aquela imagem que eu tinha do Luke do primeiro livro, onde eu achava que ele era um escroto total, mas não, ele conseguiu se mostrar uma pessoa sensacional. Eu tô completamente apaixonada por ele, fiz algumas marcações. Então, gente, eu gosto muito dessa série. Eu gostei muito o quanto o primeiro livro pra mim foi ok, o segundo foi mediano, e o terceiro e esse último conseguiram, assim, ser os melhores, e é legal ver o quanto as autoras elas conseguiram ter um crescimento na narrativa, conseguir envolver melhor os leitores dela. Então eu recomendo, essa é uma série muito divertida, tu vai dar muita risada, tu vai se emocionar também, porque tem histórias bem interessantes aqui. Depois eu li então mais um quadrinho, que é o quadrinho de dois irmãos, dos irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá. Eu acabei solicitando a editora quando saiu a série, né, aqui no Brasil. Teve algumas ações onde o pessoal distribuiu o livro também do Milton Ratum. Gostei muito do livro, tanto que daí eu peguei também o livro para ler. Eu também não tenho edição física, eu vou deixar aqui a edição que eu li. Gostei muito da história, como eu disse, eu comecei no quadrinho, então eu fiquei tão curiosa, querendo saber muito mais detalhes sobre a história, que eu acabei pegando o livro, que ele é bem curtinho, tem cerca de 200 e poucas páginas. Então nesse livro a gente vai encontrar vingança, rivalidade, paixão. A gente vai ter alguns relacionamentos incestuosos aqui também. Eu gostei bastante que, comparando a minha leitura do livro com o quadrinho, eu vi que o quadrinho preservou bastante a narrativa do autor.
é muito semelhante. E a ilustração, gente, é completamente... tu vê as cenas acontecendo. Enquanto eu estava lendo o livro, eu via o quadrinho ali, sabe? As cenas, todos os sentimentos que eles conseguem passar numa simples ilustração. Isso foi muito legal pra mim, foi uma experiência muito interessante. Então eu recomendo a leitura desse quadrinho e depois, se vocês se sentirem instigados que nem eu, vá ler a obra original então do Milton Ratum, porque é muito bom e, sei lá, eu acho que é uma leitura meio que obrigatória. Mas essa é uma leitura que eu fiquei muito contente de ter conhecido. Outra leitura que eu concluí no mês de fevereiro foi Casas de Família, da Ilana. Essa edição saiu pela Dark Side, então, e aqui a gente vai ter documentos, informações que a própria autora vivenciou sobre os casos Nardoni e Richthofen. O primeiro livro, então, a gente vai acompanhar o caso da Susanna von Richthofen e do cunhado e namorado dela, que são réus confessos. Nessa história a gente vai acompanhar uma história um pouco mais dinâmica por eles terem confessado e de tudo que aconteceu, desde o crime até o julgamento deles. E a segunda parte, que talvez seja um pouquinho mais maçante, é a história dos Nardoni, e a gente vai acompanhar todo o julgamento deles todos os dias. A Ilana, então, ela acompanhou de perto esses dois casos, então aqui a gente tem anotações reais e observações reais dela nesses dias, a forma que ela acompanhou a investigação. Ela vai relatar também a forma que a mídia tratou esses dois casos. É uma leitura que eu gostei muito de fazer, eu gosto bastante desse tipo de tema. É um livro grossinho, gostei bastante, fiquei muito curiosa de conhecer os outros livros dela. Já estava na minha lista de desejados, mas com certeza depois de ter sentido o modo como a Ilana se comunica com o leitor, o modo como ela escreve, só aguçou mais a minha curiosidade de conhecer os outros livros dela, então eu pretendo adquirir eles muito em breve. Então tá aqui, Casos de Família, leitura concluída. Por último, então, como não poderia faltar, eu li Ligeiramente Pecaminosos, um romance de época, e esse é o quinto livro dessa série que se chama Os Bedouins. Esse livro aqui, ele vai acontecer paralelamente ao livro anterior, que é Ligeiramente Seduzidos. Então, eu sempre falo que romance de época tu pode ler cada um independentemente, porque são histórias isoladas, apesar de num todo eles se casarem, porque fazem parte da mesma família. Mas esse aqui em especial eu recomendo que você leia primeiramente Ligeiramente Seduzidos para depois ler esse. Ligeiramente Pecaminosos, então a gente vai saber o que aconteceu com o personagem do livro anterior, que eu não vou falar porque eu não quero estragar a experiência de ninguém, mas com o protagonista a gente vai conhecer a Rachel, que é uma personagem muito, muito interessante, bastante diferente das mocinhas que eu já acompanhei nessa série. Então, gostei muito do jeito que ela se posicionou aqui em relação ao outro personagem. Mas eu recomendo essa série, recomendo essa autora, gosto muito dessa série. Esse aqui é meu preferido, este o anterior, porque eles andam juntos. E é isso, recomendo, um romance de época no mês nunca é demais. Essas foram então as minhas leituras do mês de fevereiro. Aqui eu só tenho 6, mais 3, então eu não tenho edição física. Gostei bastante do meu desempenho nesse mês. Espero trazer a resenha de algum desses livros aqui pro canal, mas se eu não trazer, vai ter resenha lá no blog, como todos os livros que eu comento aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!